Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista. Hoje eu estou aqui com minha sócia e amiga, doutora Caroline Nagano, cardiologista, médica do esporte, para falar de um tema muito importante, inclusive que vai ser tema aí de alguns vídeos subsequentes, né? A gente vai falar então dos cuidados do homem acima dos 40 anos. Nesse primeiro vídeo a gente queria frisar muito no panorama. Por que tem que falar desse assunto, né, Carol? Então assim, a gente sabe que o homem, culturalmente falando, ele tem essa questão de evitar o médico. A gente, por muito tempo, a gente sabe que o homem não vai no médico por motivos, de fato, culturais. Muitas vezes eles não sabem da importância de fazer um acompanhamento preventivo, assim como as mulheres já fazem desde sempre. Além disso, a gente tem aquela questão do homem que sempre trabalhou em casa. A gente sabe que o homem ia para o trabalho e voltava à noite e tudo isso vem mudando ao longo do tempo. A gente cada vez mais vê as mulheres participando da vida do dia a dia, do trabalho e levando toda essa mesma condição para a sua casa. Então, nada mais relevante do que falar sobre esse tema, porque a gente sabe que os homens a partir dos 40 anos é quando começam a ter problemas não só urológicos, mas como também outros problemas de saúde de modo geral e as doenças vão aparecendo, né? Então, Carol, queria que você falasse um pouquinho mais da importância das doenças cardiovasculares nesses homens. Eu vou puxar um pouquinho do meu lado aqui. Então, na urologia, todo homem acima dos 40 anos deve começar uma rotina de acompanhamento periódico, em que a gente vai avaliar principalmente a próstata e aonde vai aparecer os principais cânceres também, que é a partir dos 40 anos de idade. E aí eu vou deixar agora a palavra com a doutora Caroline, que ela vai falar um pouquinho mais sobre as doenças cardiovasculares e os problemas do homem. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. É super interessante falar sobre esse assunto, né, sobre saúde masculina. Eu, particularmente, fico muito feliz porque, como o Paulo comentou por aqui, era muito difícil a gente ver pacientes, né, homens do sexo masculino, né, então participarem, virem em consulta para ter um atendimento preventivo. A gente estava muito acostumado a ver o paciente vir quando já estava com alguma doença mais avançada ou reclamando de muitos sintomas. E hoje eu acho que isso vem mudando. O homem tem um olhar um pouco mais diferente agora para a sua saúde. E do ponto de vista cardiovascular, é a mesma coisa, eu acredito que do ponto de vista urológico. Acima de 40 anos é a idade que a gente costuma ver que o corpo ele começa a se desequilibrar. Então, do ponto de vista metabólico e também hormonal, né, gente? Então, tem gente que sente mais com 40, com 45 anos, fica um pouco mais cansado, vê que o corpo já não responde mais como era antes. E eu costumo dizer, né, que o aumento do risco, o aumento do risco para o surgimento das doenças, elas vêm com o avançar da idade. E aí, cada corpo eu vejo que tem, eu falo de uma forma simples para os pacientes entenderem, né? Que cada pessoa, ela tem um limite, né? Para se atingir de tolerância ao consumo de sódio, né? De sal em si, de açúcar, né? E de gordura. Então, quando esse corpo, mais ou menos, ele atinge isso, podem começar o surgimento das doenças. Então, como pressão alta, né? Como diabetes, né? E até colesterol elevado. E uma média geral, a depender como a pessoa levou esse estilo de vida até os 40 anos, essa é uma média de idade em que aí começam a surgir, eu digo que o corpo ele começa a dar os sinais de que está começando a desequilibrar. Então, nos exames de sangue, a gente consegue ver algumas alterações, é uma pressão que sobe e fica ali no limite, é um açúcar que começa a ficar alterado, e isso é bem preocupante, né? Afinal de contas, as doenças do coração, principalmente o infarto, que vem do entupimento das artérias, ele é a principal causa de mortalidade hoje, junto com a AVC, né, no Brasil e no mundo. Então ele tem uma relevância importante e a gente pede que seja feito então uma avaliação preventiva, ou seja, de check-up, mesmo se você não sente nada a partir dessa idade. Você vê, pessoal, a importância desse tema. Vou deixar aqui duas mensagens para vocês. Hoje, 60 a 70% das marcações de consulta vem da mulher e não do homem. Então o homem está dependendo da esposa, da filha, né? Então, assim, é importante que vocês tenham essa mudança de paradigma. E o segundo dado é o que a doutora acabou de falar, que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, né? Especialmente, a gente sabe que o homem
é o responsável por essas grandes causas de morte acima dos 40 anos, ali até os 60 anos de idade. O homem disparado está na frente das mulheres em relação a isso, e a gente tem que mudar essa cultura. Bom, Carol, eu acho que tem muita coisa para a gente falar desse assunto, né? E por isso que a gente vai continuar esse bate-papo aqui num segundo tema, um tema importante também para falar da síndrome metabólica e as mudanças do nosso corpo. Um abraço. Um abraço.